Caras alunas e caros alunos do GEPEX, sejam bem-vindos a mais um tutorial de estatística. Esse é o nosso 7º tutorial sobre estatística inferencial e o 13º da nossa série sobre o tema. Nós vamos hoje tratar mais uma vez de aspectos da estatística inferencial, que, como nós sabemos, é aquela parte da estatística que transcende a análise puramente descritiva, porque nós vamos analisar os dados da nossa amostra, mas com a intenção de exceder o que essa amostra tem em si, que é o que a estatística descritiva faz, descrever a amostra. Nós vamos usar a amostra para falar sobre a população. E aí, ao fazermos isso, nós entramos no espaço da estatística inferencial. No menu de hoje, vamos falar sobre a famosa ANOVA, que é o acrônimo para análise da variância, né? Nós já sabemos que algumas pessoas, talvez a maioria, falam variância e não variância, como por algum caso aí eu acabo falando. Então vamos falar hoje sobre a famosa ANOVA. A ANOVA pode ser vista às vezes como uma espécie de teste T superpoderoso. Vocês lembram que o teste T foi feito para analisar o comportamento das médias entre duas condições, duas e somente duas. E a análise é feita para analisar a variância, é feita justamente para avaliar a relação entre médias de 3 ou mais condições, não é? Então nós vamos usar o teste T quando comparamos apenas dois grupos, duas condições, e quando tivermos 3 ou mais, um número indefinido, nós vamos usar a ANOVA. E o nosso propósito é comparar médias para verificar efeito de variáveis, como vamos ver mais à frente. A ANOVA tem uma concepção matemática, que é justamente fazer o que o nome indica, análise da variância, né? Ela vai usar dados relativos à média e o desvio padrão dos grupos que nós estamos analisando, das condições que nós estamos analisando, dentro de cada grupo, fazer a análise da variância dentro de cada grupo e fazer a análise da variância entre os grupos, seguindo essa fórmula matemática que está aqui na nossa tela. E ela vai verificar, então, se a variância dentro de cada grupo é diferente da variância entre os grupos, para então encontrar efeito de alguma variável que foi manipulada e justamente provoca a diferença entre os grupos, entre as variáveis. Vamos ver, então, como é que isso funciona teoricamente e depois na prática, lá no nosso já velho e querido Action. Bom, o Action não fará diferença entre a ANOVA de uma única variável e a ANOVA de mais de uma variável, entre a ANOVA one-way e a ANOVA two-way. Mas a literatura, de uma maneira geral, reporta essa diferença. Qual é a diferença entre uma ANOVA do tipo one-way e a de tipo two-way? Vamos ver. Bom, way aqui significa fator, significa variável. Então, quando a gente tem uma única variável independente, né, a nossa variável de controle, com mais de 2 níveis, mais de 2 condições, né, 3 ou mais condições de uma única variável, então nós vamos usar a one-way ANOVA, né? E não precisamos pensar muito nesse tema, porque nós já falamos, o Action não te dá lá um caminho para uma one-way e um outro para uma two-way. Mas para a gente saber, se eu tenho uma única variável e essa variável me dá mais de 2 condições, então eu tenho uma análise da variância de um fator, uma one-way ANOVA, porque eu tenho somente uma variável independente. Quais são os pré-requisitos para aplicar a one-way ANOVA, né? A gente já sabe que a gente tem, então, uma única variável independente, mas também temos que ter uma distribuição normal. Se você não lembra o que é a distribuição normal, reveja o nosso tutorial sobre isso. E também homogeneidade da variância. Se você não lembra o que é isso, veja o tutorial sobre teste T, que lá nós ensinamos a identificar a homogeneidade da variância de uma determinada amostra, não é? Então, se eu tenho uma única variável que tem distribuição normal, uma única variável com mais de 2 fatores, né, mais de 2 condições, com distribuição normal, e
homogeneidade da variância, então eu tenho os pré-requisitos para aplicar a one-way ANOVA. Qual é a lógica da one-way ANOVA? É a seguinte: pegar 3 ou mais condições, por exemplo, 3 grupos, imaginemos que a gente tem aqui 3 tipos de aluno, alunos do tipo 1 de uma escola X, alunos do tipo 2 de uma escola Y, alunos do tipo 3 da escola Z. Esses alunos têm uma média em cada uma das condições, em cada um dos grupos, e o que a gente quer é verificar se a diferença visual que nós encontramos lá na estatística descritiva entre essas médias é significativa em termos estatísticos. Se há diferença significativa, por exemplo, entre essa média e essa, entre essa e essa, entre essa e essa. Uma comparação das médias do grupo para ver em que medida elas são significativas. E mais do que isso, no caso específico da one-way ANOVA, se essa diferença entre os grupos é significativa, como o único fator controlado, a única variável é justamente o grupo, né? Nós vamos então ver que houve efeito dessa variável, efeito do grupo controlado. Como é que a gente roda uma one-way ANOVA no Action, né? Vamos lá. A gente tem aqui então, na planilha do Excel, uma tabela geral, que é onde a gente apresenta os nossos dados de uma maneira mais abrangente. Essa tabela é interessante, inclusive, para nós fazermos tabelas, né, e apresentar os dados. Por exemplo, aqui está claro que nós temos apenas uma variável, está vendo? A variável é o método de ensino, digamos, de uma escola, e essa variável tem 4 níveis: método 1, método 2, método 3 e método 4. Então, eu tenho o caso de que eu quero fazer comparação entre grupos. Eu tenho mais de 2 grupos, então eu não posso fazer um teste T, eu tenho que fazer uma nova. E como eu tenho somente uma variável, então eu vou fazer a one-way ANOVA. Tudo bem? Então essa aqui é a tabela que mostra de uma maneira geral os meus dados. E mostra inclusive que eu tenho 10 participantes em cada grupo. A média do grupo 1 é essa, com esse desvio padrão. A média do grupo 2 é essa daqui, com esse desvio padrão. A média do grupo 3 é essa daqui, com desvio padrão, 2.9. E a média do grupo 4 é essa daqui. Então nós temos aqui a média dos 4 grupos e o desvio padrão de cada uma. A gente vê então que a média é visivelmente diferente. Comparamos, por exemplo, 25,9 com 18,8, é uma média muito grande, mas algumas são próximas, né? De 25,9 para 24, de 20,8 para 19,8. Esses 2 grupos aqui parecem ser mais parecidos entre si do que com aqueles de lá. Então, nós precisamos fazer uma análise da variância para comparar os grupos entre si, fazer a análise da variância dentro de cada grupo, depois a análise da variância entre os grupos e verificar se essa diferença é significativa, se ela é relevante. Para fazermos isso, nós precisamos de outro tipo de tabela, não essa tabela geral que está aqui apresentando os dados, mas essa tabela aqui da direita. Porque no Action, a análise da variância é feita numa tabela que dispõe os dados de maneira horizontal. O que quer dizer horizontal? O fator do lado esquerdo e o respectivo valor do lado direito, e não na vertical, com o fator em cima e os valores embaixo, né, como está aqui na tabela geral. A gente precisa dessa tabela aqui. E a gente já sabe que é fácil transpor essa tabela daqui para cá usando os recursos do Excel. Então a gente monta uma tabela, tá vendo? Nós vamos até lá embaixo mostrar que estão todos os 10 itens de cada método e nós vamos fazer a análise com uma tabela desse tipo aqui. Como fazemos a análise da one-way ANOVA? Vamos lá em Action, ANOVA, e escolhemos a ANOVA de fator fixo. Nós não vamos usar a ANOVA de fator misto. Isso fica inclusive para uma outro tutorial. Nós vamos usar apenas a ANOVA de fator fixo. Clicamos nela e aparece aqui a nossa tabelinha. Vou chegar para cá, para a esquerda, porque a gente vai usar esses dados que estão aqui na tabela da direita. Então, nos dados de entrada, vamos selecionar tudo, inclusive, olha aqui, colunas com nome, inclusive o nome, que vai ter aqui a única variável, que é o método, e a variável de resposta, que é o score, a nota que os alunos tiraram em cada condição. Vamos até o final, selecionando o último item, com cuidado para não deixar nenhuma célula em branco, né? Os dados já estão lá selecionados, no dado de entrada, e pedimos para o Action ler. Ele leu já, e o que nós vamos fazer é dizer qual é a variável de resposta. Qual é a nossa variável de resposta? É o score. Então, venho aqui, ó, score. Aí ele já sabe, então, que o que eu tenho como variável é método, né?
E aí o que fica interessante? Como a gente tem apenas uma variável, uma ONU e a nova, vendo? Não tem nem que montar a fórmula, porque eu só tenho uma variável. Basta clicar 2 vezes aqui e ela já passa aqui para baixo, compondo a fórmula, que na verdade é só ver o efeito dessa variável, que é a variável única, né? Então, o que a ANOVA vai fazer é verificar se na comparação dos grupos há efeito da variável método. Só isso que a ANOVA vai fazer. Nós vamos então selecionar a nova planilha e dar OK, aguardar o final da conta. Vejam que o resultado da ANOVA é bem rápido e objetivo para um ano e nova. Olha, nós temos lá a nossa variável, né, que é método, e aqui a estatística F, a estatística da ANOVA é chamada de estatística F, né, e o p-valor, que é um p-valor baixo, né, 0,0006. E o que significa então que houve efeito da variável método? A variável método passou no teste de hipótese, não é? Verificando que, considerando o mundo em que a hipótese nula é verdadeira, a chance desse dado que nós obtivemos ter sido encontrada é dessa magnitude aqui, um valor bem baixo, né? Então significa que a nossa variável teve efeito. Comparando os grupos variam em função das variáveis. Mas vejam só, ele não diz, a ANOVA não nos diz aqui onde está o efeito. Ele não está dizendo, por exemplo, se comparadas entre si, todas as médias dos 4 grupos são diferentes entre si. Nós vimos lá, nós tínhamos 4 médias, né? Vamos voltar aqui na tabela geral. E tudo que a ANOVA me disse é que, comparando a variância entre esses 4 grupos, há efeito da variável método. Mas não me disse se o efeito se encontra em todas as comparações. A ANOVA tem essa função de só dizer se houve ou não efeito. Quando nós queremos verificar onde se encontra a diferença, nós precisamos dar um passo à frente e usar os chamados testes post-hoc. O que são os testes post-hoc, né? São uma sequência da ANOVA em que nós vamos usar uma quantidade X de testes T protegidos, e nós já sabemos o que é isso, né? Se não, voltemos lá no tutorial sobre teste T, para encontrar onde está o efeito que a ANOVA encontrou. Se a ANOVA não encontrou nenhum efeito, a gente sabe então que a variável não tem relevância, né, naqueles dados que nós temos, e não precisamos fazer o post-hoc. Mas se ele tem efeito, a gente precisa encontrar onde o efeito está, porque não é isso o que a ANOVA faz. O que a ANOVA faz é dizer se tem um efeito. Se nós vamos encontrar onde está o efeito, nós vamos ter que usar o teste de múltiplas comparações. Como fazemos isso? Action, ANOVA e testes de comparações múltiplas, que é o nosso teste de Tuckey. Clicamos aqui e mais uma vez aparece uma caixa de diálogo. Nós vamos novamente selecionar os dados de entrada, que nesse caso, por se tratar de uma única variável, é a mesma tabela que nós usamos para fazer a nova. Vamos selecionar tudo do mesmo jeito. O título da coluna com as condições, a coluna da variável e a coluna dos dados de resposta, score. Vamos até embaixo, selecionamos tudo e soltamos, né? Pedimos ao Action para ler os dados e dizemos que a variável de resposta, nesse caso aqui, é o score, e automaticamente ele sabe que o fator variável independente, então, são os métodos. Ele vai fazer uma comparação de famílias, que significa comparar o método 1 com 2, o 1 com 3, o 1 com 4, o 2 com 3, o 2 com 4, o 3 com 4, para verificar onde há diferença, né? Vamos pedir, então, uma nova planilha e mandar o Action rodar os dados. E aí ele vai nos dar uma planilha do Excel maior do que a do ANOVA, né? Inclusive aqui com o resultado igual ao da ANOVA, né? A estatística F e o p-valor da análise da variância, dizendo se teve ou não efeito da variável, e aqui nessa tabela as comparações 2 a 2, né? Então nós vemos aqui que há efeito da variável método, como a gente viu na ANOVA, e aqui a comparação das condições. Vamos olhar isso daqui, ó. Vemos aqui então que o método 2 comparado com o método 1 apresentou um p-valor de 0,57, o que significa que a diferença aqui não é significativa, né? Voltando aqui, ó, esse método, o método 1, comparado com esse método, o método 2, apresentou então
uma diferença maior, um p-valor maior do que 0,05, então a diferença não é estatisticamente relevante. Mas comparando o método 3 com o método 1, o que a gente viu aqui? Um p-valor menor do que 0,007, o que significa então que o método 1, quando comparado com o método 3, apresenta diferença cuja variável se mostrou estatística lá na 1/6 não é? Voltando aqui, no método 4 com o método 1 também houve diferença significativa, 0,0011, né, menor do que isso. O método foi qual? O método 4 com o método 1, o método 1 então comparado com o método 4, então 25,9 não é diferente de 24, mas é diferente de 20,8 e também é diferente de 19,8. E as comparações continuam. O método 3 com o método 2 não é significativo. Quando a gente olha para cá, então, 24 para 20,8 é uma média idêntica do ponto de vista da significância estatística, não há diferença desse método para esse. O método 4 com o método 2 foi significativo, né, porque ele é menor do que 0,05, é 0,03, o que significa então que o método 2, quando comparado com o método 4, é diferente, 24 para 19,8 é diferente. E por fim, o método 4, comparado com o método 3, não é diferente, já que o p-valor é maior do que 0,09, não é? Não, 0,9, 0,90. Então, essa média com essa não é indistinta. Então, essa é a lógica básica da ONU-ENOVA. Nós rodamos a planilha da ANOVA com uma tabela como essa daqui, encontramos ou não o efeito, como nos deu esse resultado aqui, há efeito, e aí fazemos um teste de comparação múltipla para verificar onde está a diferença do efeito que foi encontrado na ANOVA. Tudo bem? E a two-way ANOVA? A two-way ANOVA é a mesma coisa, porém nós temos uma ANOVA de 2 fatores, ou uma ANOVA de mais de uma variável. A palavra 2 aí até traiçoeira, porque não quer dizer que a gente tem que ter 2 variáveis para fazer um teste two-way ANOVA e 3 variáveis para fazer um teste three-way ANOVA. Não tem three-way ANOVA, né? É more than one-way ANOVA, né? É mais de uma variável, na verdade. Então, se a gente tem 2 variáveis, 3 variáveis ou 4 variáveis, o que a gente usa é a two-way ANOVA. Mas, como nós vimos lá, no Action a diferença vai ser na hora de montar a fórmula. Não aparece o nome one-way ANOVA e o two-way ANOVA. Então, vamos seguir. Vamos fazer agora uma análise da variância com mais de uma variável. Como é que isso acontece? Primeiro, os pré-requisitos são os mesmos da one-way ANOVA. Preciso ter distribuição normal e homogeneidade da variância para usar a two-way ANOVA. Se eu não tenho distribuição normal nem homogeneidade da variância, então eu vou usar um teste não paramétrico, o Kuska-Wallis, que vai ser o nosso próximo tutorial. Então, eu tenho mais de uma variável, a minha distribuição é normal e a variância é homogênea, então eu posso fazer a two-way ANOVA. A lógica é a mesma da one-way ANOVA. Eu tenho diferentes grupos, mais de 2 grupos, mais de 2 variáveis, né? Eu quero compará-las entre si para verificar se a média entre essas variáveis decorre do efeito da variável que eu estou controlando, né? Com a diferença em relação a one-way ANOVA, que aqui eu tenho mais de uma variável. Então, a forma de rodar lá no Action vai ser diferente. Vamos ver como? Então, vamos vir aqui para a tabela da two-way ANOVA, né? Eu coloquei aqui no meio para a gente ter uma ideia geral como é a tabela. Veja que aqui a gente tem uma tabela diferente daquela que a gente viu, porque vocês vejam aqui que ó, as condições já são resultado da combinação de 2 variáveis, né? Ó, eu tenho aqui plausibilidade mais relativa, implausibilidade mais relativa, plausibilidade mais oração matriz e implausibilidade mais oração matriz. Vocês vejam aqui então que eu tenho 4 condições que são decorrentes de 2 variáveis. A plausibilidade, que é plausível ou implausível, e o tipo de oração, que é relativa ou matriz, oração relativa ou oração matriz. Aí eu tenho aqui 50 participantes nas 4 condições. E aqui os dados gerais numa tabela mais descritiva, como nós vimos. E aí, para fazer a análise da variância, eu vou usar essa tabela aqui da esquerda, porque ela dispõe, então, os dados na horizontal e não na vertical. Veja que aqui nessa eu tenho a condição em cima e os dados relativos embaixo. E aqui eu tenho
a combinação da condição em cima, né, já que eu tenho duas variáveis, e o resultado ao lado, da direita, né? Então, como eu disse que a one-way ANOVA é para uma única variável, a two-way ANOVA é para mais de uma. E nesse caso aqui eu tenho duas. Ó. Quais são as variáveis desse experimento? A plausibilidade, eu vou ter então dois níveis, plausível ou implausível, e o tipo de oração, também com dois níveis, oração relativa ou oração matriz. Então eu disponho aqui nessa tabela, numa coluna, uma variável, na outra coluna, a outra variável, combinadas nas condições, né? Por exemplo, olha aqui, ó, plausível mais relativa, está aqui, plausível mais relativa, 22 e 16, estão aqui, 22 e 16. Esse dado aqui, apresentado pela condição, é igual a esse dado aqui apresentado pela expressão das variáveis, né? O que a gente vai ver, então, é essa tabela, porque ela vai ver justamente se há efeito das variáveis. Como é que a gente vê isso? Lá no Action. Vamos lá, de novo em ANOVA, de novo em ANOVA de efeito fixo, já vimos que é essa que nós vamos usar, e aparece aqui essa caixa de diálogo. Vou chegar para a direita, porque dessa vez vamos usar a tabela da esquerda, né? Vamos selecionar então os dados, inclusive com o nome, ignorando aqui o participante, já que nós não vamos fazer análise com o que está aqui, vamos fazer análise com o que está aqui, aqui e aqui, nessas três colunas. Vamos selecionar as três colunas, inclusive com o nome. Isso é muito importante na hora de montar a fórmula, né? Plausibilidade, tipo de oração, e RT, que é o Reaction Time, tempo de reação. Vamos até o final do 50º participante, lá embaixo. Selecionamos tudo e soltamos o botão esquerdo. Então, nossa caixinha de diálogo aparece novamente. Eu peço ao Action para ler os dados. Depois que as opções podem ser marcadas, significa que o Action leu. E agora eu vou selecionar a variável de resposta, onde está a minha variável dependente, né? A medida dependente da pesquisa, que no caso é RT, Reaction Time. Plausibilidade e tipo de oração, nós sabemos, são variáveis. Então, nós aqui não selecionamos variáveis, selecionamos o resultado. Ou seja, plausibilidade e tipo de oração são variáveis independentes. E aqui na variável de resposta, a variável de resposta é a nossa variável dependente, então é RT. Tudo bem? Agora vocês vejam que ficou diferente. Eu tenho aqui, em relação a one-way ANOVA, duas coisinhas para selecionar. Então, o que eu quero ver aqui? Quando a gente faz a análise da variância com mais de duas variáveis, nós vamos ver primeiro se tem efeito dessas variáveis sozinhas, né? Se cada uma delas considerada em separado faz efeito, e depois se elas combinadas fazem efeito também. Quando nós queremos ver o efeito de uma variável considerada sozinha, nós tentamos ver o efeito principal das variáveis. E quando queremos ver o efeito das variáveis combinadas, nós queremos ver se há efeito de interação entre elas. Como é que nós fazemos para ver o efeito principal? Vamos então montar aqui uma fórmula dizendo que eu quero ver só o efeito da variável sozinho, igual ao que acontece lá na one-way ANOVA. Então eu clico duas vezes em plausibilidade e ela já veio para cá. Se eu não fizer mais nada e simplesmente clicar aqui no mais para adicionar mais operações que o Action vai fazer, ele vai entender então que eu quero ver só o efeito disso sozinho. É exatamente isso que eu quero. Ver o efeito da plausibilidade sozinho. Então vou clicar em mais, pronto, já encerrei o que eu queria fazer aqui. O que eu quero fazer agora? Quero que ele veja só o tipo de oração. Clico duas vezes lá e pronto. Então agora ele vai ver a plausibilidade, encerrar a plausibilidade e depois ver o tipo de oração, encerrar o tipo de oração. Mas eu não quero parar aqui, eu quero que ele faça mais. O que mais que eu quero? Quero que ele veja a relação entre plausibilidade e o tipo de oração, ou a interação. Como é que eu faço isso? Dou dois cliques, barra e dois cliques na outra. E aí eu encerrei o que eu quero que o Action faça. Entenderam? Eu cliquei em plausibilidade para ver só plausibilidade sozinho, dei mais. Cliquei em tipo de oração para ver só o tipo de oração sozinho, dei mais. E aí, agora eu coloquei plausibilidade barra tipo de oração para dar a interação. Tudo bem? E aí agora eu clico nova planilha e dou OK e aguardo o resto dos cálculos. Então, como é que a gente lê agora esses resultados? Vejam que eu tenho aqui uma variável sozinha para mostrar se há efeito principal dela, uma variável sozinha para mostrar se há efeito principal dela e a interação entre as duas variáveis para verificar se há efeito de interação entre elas. Vamos olhar então a variável plausibilidade. Quando nós olhamos aqui, está aqui a estatística F, 3,14, e o p-valor,
que é maior do que 0,05, um p-valor de 0,077, menor do que isso, né? O que significa, então, que não há efeito principal da variável plausibilidade. A variável plausibilidade não interferiu nos resultados do experimento. Ela não foi significativa, né? Não teve efeito da variável plausibilidade. Vamos ver agora o tipo de oração. Está aqui a estatística F, é uma estatística alta, e está aqui o p-valor, que é um p-valor baixo, né? P-valor menor do que 0,006, o que quer dizer, então, que há efeito principal da variável tipo de oração. A variável tipo de oração, diferentemente da variável plausibilidade, fez efeito na hora da comparação entre os grupos. Então, ela é uma variável significativa. E, por fim, olhando agora a combinação da plausibilidade com o tipo de oração, ou seja, a interação, nós vamos ver que o p-valor é maior do que 0,49. É um p-valor muito alto, significando que não há efeito de interação entre as duas variáveis. As duas variáveis, quando combinadas, não afetam o resultado do experimento. A conclusão, então, da análise da variância, nesse caso, indica que encontramos efeito principal apenas da variável tipo de oração. Se se trata de uma relativa ou de uma oração matriz, a variável está fazendo efeito. Mas se se trata de plausibilidade, ser mais plausível ou implausível não fez diferença. E também não há relação no julgamento do participante, no tempo de reação do participante, quando a plausibilidade se combina com o tipo de oração. O que vai salvar, o que vai resolver o problema é o tipo de oração. A plausibilidade não altera o comportamento do participante. Mas vejam só, a semelhança do que aconteceu com a one-way ANOVA, a two-way ANOVA também não apresenta onde está a diferença se ela foi detectada. Veja aqui, ó, que tipo de oração é uma variável significativa, ela fez diferença aqui na análise da variância, mas nós não sabemos onde, em qual condição. Vemos que nós temos aqui, ó, na nossa tabela geral, 4 condições. A gente sabe que a plausibilidade vai ser irrelevante, mas o tipo de oração, não, o tipo de oração vai ser relevante. Então a gente quer ver aqui onde que a diferença vai aparecer. E para isso a gente precisa fazer o quê? A gente já sabe que rodando a two-way ANOVA nós vamos encontrar se há ou não efeito principal e efeito de interação, mas para ver onde está a diferença, se ela existe, nós precisamos fazer o já conhecido teste complementar, o post-hoc, teste posterior, que é um conjunto de testes T protegidos. Como fazemos isso? Vamos lá no Action, ANOVA, testes de comparação múltiplas e TUC. E aí vou usar uma outra tabela, que é essa tabela mais aqui da direita, a tabela com as condições. E aí a gente vai justamente comparar as condições para ver onde nas condições é mapeável o efeito da variável que nós selecionamos lá na ANOVA, variável significativa. Selecionamos então todas as células das duas colunas com a variável e a resposta, mandamos o action layer, dizemos que a variável de resposta é o nosso tempo de reação e que o fator são as condições. Pedimos a família de comparações numa célula diferente e damos OK. E voilá, temos aí então a comparação de cada uma das condições. A gente viu lá que esse p-valor aqui é o p-valor da ANOVA, ele viu que tem diferença, mas não disse onde, e agora nós vamos ver aqui onde está a diferença. Vejam que implausível relativa e implausível matemática, matriz, não tem diferença significativa, p-valor maior do que 0,29. Assim como plausível matriz e implausível matriz também não teve diferença. Né? Plausível relativa e implausível matriz não teve diferença. Plausível matriz e implausível relativa teve diferença. Plausível relativa e implausível relativa não teve diferença. E plausível relativa e plausível matriz teve diferença. A diferença está só aqui em plausível matriz implausível relativa e plausível relativa, plausível matriz. Ou seja, só houve diferença onde teve diferença no tipo de oração. Por isso que a ANOVA pegou o efeito lá principal da variável
tipo de oração, mas não plausibilidade, nem interação, né? Como reportamos, então, os resultados de uma ANOVA, one way ou two way? Dizemos se houve ou não diferença significativa, fazemos o valor da estatística como F e descrevemos o p-valor. Se o p-valor é menor do que 0,05, né, nós dizemos que teve efeito principal ou teve efeito de interação, no caso da two-way ANOVA, e se teve efeito da variável, no caso da one-way ANOVA, e se o p-valor é maior do que 0,05, não houve efeito. Então esse foi mais um tutorial, estamos chegando ao final, esse foi o tutorial da ANOVA. Nós vimos que a ANOVA é uma espécie de super teste T, não é? Já que ele faz a mesma lógica com mais de duas condições, assim como a análise da regressão é uma espécie de super ANOVA, não é? O teste T é um subgrupo da ANOVA e a ANOVA é um subgrupo da análise da regressão. Até o próximo tutorial, bons estudos!